depressão, transtorno de humor, transtorno depressivo. Por que eu faço tanto vídeo sobre esse tema? Porque isso é tão comum no consultório, mesmo do neurocirurgião e dos outros especialistas, né, para você entender o que acontece. Vamos lá, para vocês terem noção da relevância do tema, né, dados do OMS, né, colocam que 5% da população tem esse tipo de transtorno, ele é muito frequente. A população brasileira é muito semelhante ao resto do mundo, né? Às vezes a depressão e a ansiedade elas andam junto, então a gente tem no Brasil 10% da população sofrendo de transtorno de ansiedade, 5% de transtorno depressivo, são doenças que andam juntos, né? E eu vou explicar a realidade de pessoas que, geralmente quem segue meu canal, já está cursando com alguma doença, ou doença neurocirúrgica, ou outro tipo de doença. Que o que é? É um gatilho muito importante para quem tem a tendência de ter depressão, ter o seu quadro. Então o que acontece? Às vezes o paciente, em situações específicas da vida, sei lá, teve um filho, perdeu alguém que ama, ele desenvolve transtorno depressivo. Às vezes é tratado, às vezes nem é tratado, e a pessoa melhora. Ela passa por aquela fase ruim, é muito mais rápido, muito melhor recuperação se você tratar, e às vezes o médico suspende a medicação, suspende o tratamento, porque você melhorou, passou pelaquela fase difícil de sua vida e você seguiu. Quando muitas vezes você descobre algumas doenças, e na nossa área de neurocirurgia, muita doença tira você do eixo e é gatilho para você ter um quadro depressivo. E aí você tem esse quadro depressivo, a gente médico, quando analisa, a gente tem critérios diagnósticos. Né? Você não tem vontade de fazer as coisas, você não sente prazer em ver as coisas do seu dia a dia, né? Às vezes você tem um transtorno do sono, né? Piora o seu sono. Às vezes você tem um quadro alimentar alterado, pode comer de mais ou de menos, né? Tudo aquilo que você fazia que te dava prazer perde o sentido para você. Você perde interesse nas coisas do dia a dia. Às vezes até quadro de memória é muito comum o paciente referir que a memória piorou. Somado esses fatores, o médico preenchendo esse checklist, você chega ao diagnóstico. E aí, o que eu estava dizendo para vocês desse contexto da neurocirurgia? Imagine, você descobre um tumor cerebral. É o meu dia a dia, né? A pessoa fica mal. A pessoa passa por aquela fase de luto. A maioria das pessoas, em poucas semanas, ela recupera e vai seguindo a vida dela. Algumas pessoas, elas não saem dessa fase, né? E muitas vezes a gente tem que esperar um tempo para fechar o diagnóstico. Mas a depender do histórico do paciente, se ele já teve outro quadro, do contexto clínico, a gente tem que tratar. Normalmente o tratamento é multidisciplinar, vai envolver o psicólogo, porque está passando por uma situação difícil, descobriu um tumor cerebral, ou paciente que tem dor crônica, é muito comum essa associação, dor crônica e transtorno depressivo, você tratar. E por curioso que pareça, né, no quadro do transtorno da dor, né, o paciente tem dor crônica, muitas medicações podem ser usadas para as duas coisas. Às vezes o médico escolhe, eu vou dar esse remédio porque ele está passando por um transtorno depressivo e esse remédio também controla o quadro de dor. Então perceba como é importante você referir para o seu médico outros sintomas que você tem, mesmo que você ache que não está relacionado com a doença. Para mim chega muito paciente questionando se aquilo tem a ver com a doença. Ah, Júlia, eu estou sentindo isso, e então tumor cerebral, região occipital, não tem relação. A gente não consegue encontrar um nexo de correlação. E você fala, não, você tem esse tumor e também tem um quadro depressivo. Então, algumas doenças, elas andam juntas com outras doenças, né? No quadro de dor crônica, no quadro de tumores, né? No quadro de doenças mais graves, internações prolongadas, pacientes precisam passar pela neurocirurgia, aquilo é um gatilho forte para ele ter um quadro depressivo. Claro que nas outras áreas da medicina, cardiologia e tal, a gente sabe que também está associada pós-infarto, né, pós-AVC. Então, se você está com algum desses sintomas ou outros sintomas que estão te preocupando, converse com o seu médico que ele vai fazer o tratamento adequado. Espero ter ajudado. Abraço.